Este é um sermão que me acompanha há quase 20 anos. Ele, logicamente, vai ganhando contornos adicionais, novas perspectivas, mas imagino que quando você abre comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 13, você consegue perceber o que os seus olhos identificam aí. Você também deve pensar, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi um sermão sobre este momento, né? Quando Deus chama Moisés para cumprir uma missão muito grande, muito importante. Vou chamar a sua atenção para o verso 10 do capítulo 3. O que você vê aí nos versos anteriores, do verso 1 até o verso 9, é Moisés apacentando o rebanho do seu sogro. E você vê Moisés contemplando uma cena extraordinária da sarça que estava ali envolta em fogo, mas sem se consumir, e um diálogo que se abre a partir desta cena, e de uma voz que é ouvida e de uma ordem que é dada: tira as sandálias dos teus pés. Você conhece bem, se está familiarizado com a narrativa bíblica. Então nós vamos agora no verso 10 ler. Na minha versão diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu queria convidar você a observar com algum cuidado as expressões que são utilizadas nesse texto e nesta sessão. A primeira coisa é que os verbos e os pronomes que são utilizados no verso 10 colocam toda a força no sujeito da ação. Deus disse, eu enviarei, e Deus disse, eu tirarei. Você sabe que uma das grandes dificuldades que nós temos na atualidade é a limitação que as pessoas têm tido em interpretar as coisas, e interpretar o óbvio. E isso nas relações interpessoais causa problema, porque não é somente aquilo que você comunica, é aquilo que a outra pessoa entende. Tem vezes, eu sugiro a você, tem vezes que nós precisamos documentar determinadas coisas, porque depois, quando você precisar, diante de um mal-entendido, ter que dar explicações, mas não foi isso que você disse. Aí o outro diz assim, não, mas foi isso que eu quis dizer. Às vezes é melhor quando há um certo grau de responsabilidade, de importância e de risco, você documentar um texto às vezes, e aí você tem que calcular suas palavras. Neste relato aqui, não há margem para uma outra interpretação. Deus está fazendo um chamado a Moisés, e ele disse, eu enviarei e eu tirarei. Existe um agente aqui, libertador, e não é Moisés. Outra coisa, Deus não está com uma linguagem do tipo, Moisés, estava aqui pensando, tive uma ideia, não sei o que você acha a respeito, quero saber qual é a sua opinião, vamos ver o que você me diz. Não, me parece que Deus não está fazendo um convite. Deus está fazendo um chamado, e há uma diferença entre um convite e um chamado. Um convite há uma margem para você dizer não, um chamado há uma quase como um imperativo, né? Vou fazer isso, vou enviar. Outra, Deus não consulta a opinião de Moisés, Deus já tinha um plano pronto. Moisés, senta aqui, vamos fazer um brainstorm. Senta aqui, Moisés. Estava aqui com o meu conselho, os meus anjos, deram um monte de ideia, mas eu quero saber qual é a sua opinião. Afinal de contas, você morou lá, né? 40 anos, e eu estou pensando em tirar o povo do Egito. Eu quero saber o que você acha e quais são as nossas alternativas. Não. Deus vem com um plano pronto, e Deus não consulta Moisés. Deus vem com um pacote já fechado. Eu e você conhecemos a história. Moisés resiste inicialmente, como normalmente acontece conosco, porque a gente não entende direito a natureza de um chamado. Um chamado, repare, a força dessas palavras. Um chamado que Deus faz a um ser humano para cumprir uma missão
não está ligado e dependendo diretamente do potencial da pessoa que Deus está chamando. Eu vou repetir. Os chamados de Deus não dependem especificamente do potencial da pessoa que Deus está chamando. Raramente Deus chama alguém que está pronto. Raramente. A gente não passa de um mero instrumento. Nós temos aqui uma orquestra na igreja, não é? Aqui alguns instrumentos, do lado de cá ficam os instrumentos de sopro, do lado de cá cordas. Aqui temos aqui alguns instrumentos ligados à percussão. Todos esses instrumentos conseguem trazer para nós aqui, aos sábados, conseguem apelar aos nossos sentidos, conseguem fazer a gente sentir determinadas coisas extraordinárias. E existem momentos em que nós estamos muito sensíveis, e a música chega onde nada chega, mas diga para mim, o que são esses instrumentos sem alguém que os use adequadamente? Eles não são nada, eles não conseguem nem emitir som sozinhos, e uma mão sem habilidade, com esses instrumentos aqui, ela vai conseguir no máximo fazer barulho, porque o que está por trás do instrumento é aquele que o manuseia. E quando Deus faz um chamado, eu e você somos como estes instrumentos. Nós não conseguimos produzir absolutamente nada bom. É Deus, ao nos manusear, que consegue tirar as notas, os acordes, as melodias perfeitas. Moisés não entendia muito isso direito. E por muitos anos, ao olhar para o capítulo 3 e 4 de Êxodo, eu sempre olhei a hesitação de Moisés até como um sinal de virtude. Eu queria hoje cavar com você, ou observar essa reação de Moisés diante do chamado, sob um novo aspecto, sobre uma outra perspectiva. Que modéstia da parte de Moisés, não é? Finalmente Moisés descobriu que ele não pode nada, porque ele tinha meio que, dado uma vacilada feia, quando tinha algum tipo de influência política, quando tinha algum tipo ainda de entrada na corte, na cúpula egípcia, quando ele era alguém, podia ser considerado alguém que podia fazer alguma coisa, aí ele mata o egípcio. Você conhece a história, não é? Lá aparentemente ele estava habilitado, aí ele fica lá 40 anos, é interessante porque quando ele escreve o livro de Êxodo, é ele mesmo o autor desse capítulo 3, ele coloca, estava Moisés apacentando os seus rebanhos, é isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Verso 1, depois de 40 anos, Moisés, que coisa, será que você não tinha como aprender um pouquinho com Jacó? Não, depois de 40 anos, ele era ainda empregado do sogro, os rebanhos não eram dele. Me parece que Moisés perdeu um pouco a motivação. Ele estava cumprindo um dever dentro de uma estrutura patriarcal, e ele depois de 40 anos não achou a necessidade de montar seu próprio clã, ou de ir para o seu próprio rumo, ou de ter o seu próprio rebanho. Ele, ao relatar, depois de 40 anos, disse que ele estava cuidando dos rebanhos do sogro. Aí você pode dizer, não, mas o que era do sogro era dele e tal, porque era herança. Não, mas me parece que ele não está muito motivado com as coisas, não. Pois bem, Moisés, nessa abordagem de Deus, ele não foi chamado para ser o libertador. Moisés não foi chamado para ser o libertador porque essa posição já estava ocupada. Havia um libertador. E aqui há uma grande diferença. A reputação de Deus estaria em jogo, não a de Moisés. Ao atribuir para si a prerrogativa de libertador, quando ele diz, eu tirarei, Deus diz, a reputação, é a minha reputação que está em jogo. Os profetas, mesmo eles, vocês sabem que eles tinham alguma dificuldade para entender isso. Mas não só os profetas, nós também, que servimos a causa de algum jeito. Tem um outro sujeito que vai a Nínive depois, lá mais tarde, fica muito chateado, mas sobre Jonas a gente vai falar um outro dia. Moisés recua diante do chamado, mas Deus não estava listando as habilidades do filho de Joquebede. Na perspectiva de Deus, Moisés só precisava estar no lugar certo e na hora certa, e o resto seria com Deus.
Moisés precisava manter-se obediente, Deus faria o resto. Mas aí você vê no verso 13, a primeira desculpa. São 4. Essa semana eu fiz uma enquete, usei lá uma das minhas redes sociais, e quase 60% das pessoas responderam que se identificavam mais com a quarta desculpa. Poucos se identificaram com a primeira desculpa, mas ao final eu vou dar o resultado da enquete aqui para vocês. Algumas dezenas de pessoas responderam ali quando eu botei numa das minhas redes sociais. Moisés deu 4 desculpas. A primeira está no verso 13. E ele diz assim, mas e se eles me perguntarem? Moisés, nessa primeira desculpa, ele está dizendo o seguinte, eu não tenho todas as respostas. E eu devolvo para você aqui, e por que nós achamos que ao fazer alguma coisa para Deus, nós temos que ter todas as respostas? Eu não sei se você conhece pessoas que não conseguem dizer, eu não sei, deixa eu pesquisar, deixa eu te trazer a resposta depois. Tem gente que parece que essa frase não sai pela garganta. A pessoa, ela diz qualquer coisa só para não passar a ideia de que ela não sabe. E não há problema a gente dizer que não sabe, não há problema a gente dizer, olha, nunca pensei sobre isso, olha, nunca estudei isso, eu, sinceramente, deixa eu dar uma pesquisada antes, não há problema. Moisés diz assim, mas e se eu não tenho todas as respostas, se eles me perguntarem? E diante dessa primeira desculpa, Deus disse que Ele mesmo bastaria. Eu sou o que sou, Deus disse. E de lambuja, Deus fez 2 promessas. Observe na primeira parte do verso 18, quando Moisés recua do chamado, Deus diz, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. E na primeira parte do verso 18, Deus dá uma garantia, Deus antecipa o futuro, e Ele diz o seguinte, eles te ouvirão. E no verso 18, Deus está falando dos anciãos, dos líderes de Israel, que estavam lá na terra do Egito, os homens que mesmo na estrutura de cativeiro ainda exerciam algum papel de liderança. Estes anciãos, Deus dá a garantia a Moisés, antes de mandá-lo para o Egito, ele diz, eles vão te ouvir. Já no verso 20, na última parte, Deus diz, no verso 19 e no verso 20, Deus diz, o faraó não vai te ouvir, mas no final, depois ele vai te ouvir. Então, antes de mais nada, Deus diz, eu te irarei, eu te enviarei, os anciãos vão te ouvir, o faraó não vai te ouvir no começo, mas o faraó vai te ouvir no final. Fica tranquilo, Deus dá essas garantias. De lambuja para Moisés. Mas mesmo tendo recebido essas 2 garantias, Moisés insiste com a sua segunda desculpa esfarrapada. No capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, mas eles não vão acreditar em mim. No fundo, essa segunda desculpa está ligada àqueles que, ao receberem um chamado de Deus, aqueles que temem passar vergonha, temem não fazer direito a coisa, temem não dar conta do recado. Moisés temia passar vergonha. Passar vergonha também foi um problema que Jonas, ele não queria passar. Eu já vivi algumas situações bastante interessantes nos últimos anos de ministério. E houve um momento em que eu fiz um evangelismo, num período de Semana Santa, acho que foi ali por 2009 ou 2010 ou algo assim. Eu estava numa tenda, a tenda estava cheia, e pela primeira vez na minha vida eu experimentei o gosto amargo de fazer um apelo e ninguém levantar. Eu suava frio. As orelhas ficaram quentes. Eu senti o quenturão vindo pelo pescoço assim. Até que alguém, quando eu já não tinha quase mais força para insistir, alguém levanta de lá assim. E eu sabia, estava só dando uma força. A gente teme passar vergonha. Moisés vem com essa sua segunda desculpa. Eles não vão acreditar em mim. Voltar ao Egito naquelas condições, com aquelas roupas, com o histórico dos últimos 40 anos, tinha sido pastor, uma profissão abominável aos egípcios, cansado pelo tempo, com o rosto enrugado, aposentado, cuidando das coisas do sogro. Não é difícil você ser um Zé Ninguém no meio do deserto, pelo menos ninguém ri de você lá. O problema dessa segunda desculpa é que Moisés parece não ter ouvido as promessas que acabaram de ser feitas.
Moisés, você tem todo o meu poder, eles vão te ouvir e vai funcionar. Mas Moisés ficou com esse negócio, talvez eles não me levem a sério. A segunda desculpa de Moisés começa com a fórmula dos preocupados, e se? Problemas inexistentes, pura conjectura. Pesquisas revelam que 85% das preocupações que assolam as pessoas são de problemas que jamais acontecerão. 85% da ansiedade produzida no coração humano é a antecipação de problemas que nunca se tornarão uma realidade. Isso não é incrível? Alguns poderiam dizer, eu sou muito prudente. Isso não é prudência, isso é medo. Esse negócio, e se? Depois, mesmo que Deus dá as garantias, é pura incredulidade. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu fui à casa de um professor. Aqueles que estão familiarizados ali com o NASP, Campus 2, onde funciona o curso de teologia, sabe? Quando a igreja mudou 2 cursos, o de pedagogia e o de teologia, no início da década de 90, lá da zona sul de São Paulo para o interior de São Paulo, na região de Campinas, 2 cursos apenas foram para lá. Eles fizeram lá o básico para começar a operar. E na medida em que aquilo foi crescendo, outros cursos foram abrindo, funcionários ali foram se instalando, era no meio de um laranjal, no meio do nada. E na frente do NASP Campus 2, eles abriram vários condomínios. Havia o primeiro ali, e era onde normalmente os obreiros, os funcionários do colégio, os professores moravam. Não é? Quando eu fiz o curso de teologia, comecei há 22 anos atrás, havia eu não sei se hoje é assim, mas pelo menos na minha época era assim, pelo menos eu me sentia assim, né? Era como se houvesse um abismo entre o aluno e o professor, né? Você não abordava um professor de qualquer maneira, de qualquer forma, não é? Havia um respeito, uma mística assim, não é? Mas eu estava vivendo uma crise pessoal, 18 anos de idade, o 2º ano da faculdade, tinha começado no ano anterior, e a minha angústia se dava pelo fato de eu não conseguir perceber progresso espiritual na minha caminhada. Eu já estava no 2º ano da faculdade, eu levava a Bíblia debaixo do braço para a aula, né? Você faz a faculdade de teologia, você está estudando a Bíblia, você está o tempo inteiro, é o tempo de todas as conversas, as provas, os trabalhos, os livros, as leituras, tudo gira em torno daquilo que, em tese, deveria tornar você uma pessoa mais espiritual. Mas deixa eu dizer a você, se os livros apenas e a pesquisa, o intelecto tornasse alguém mais espiritual, Deus moraria numa biblioteca, não é assim. E eu, em crise, tomei coragem e numa tarde de sol bastante quente, eu desci saindo do NASP e fui até o condomínio e sem avisar e sem dizer nada, eu toquei a campainha desse professor. 3 horas da tarde, ele é muito metódico, muito disciplinado com as coisas, e eu certamente o interrompi de alguma forma, mas ele me recebeu com muito afeto. Sentei ali no seu escritório e eu disse a ele, olha, faz quase 2 anos que eu não tenho um pastor, porque você sai da casa dos seus pais, você sai lá da sua igreja, e você vai para um lugar como esse, o que mais tem é pastor, mas ironicamente, você mesmo num lugar cheio de pastor, você não tem o seu pastor, porque não tem um assim, aquele lá que é o seu pastor. Você bem que tem que eleger alguém que vai ser o seu pastor, você tem que se apresentar, eu quero ser sua ovelha, né? Mais ou menos assim. Eu fui na casa dele e disse, olha, eu não tenho com quem falar, e eu estou vivendo esse drama aqui, abri meu coração, dizendo, eu não vejo progresso, eu não vejo que a minha vida de oração melhorou, eu não vejo que meu amor por Cristo melhorou, eu até fico admirado e me sinto até com medo, porque quando eu vejo os meus colegas, eles fazem perguntas tão inteligentes, algumas dessas coisas que eles perguntam e dizem lá, eu não faço a mínima ideia do que eles estão dizendo, porque eu estava cercado de gente que já tinha sido ancião de igreja, tinha sido líder de igreja, tinha participado de comissão, não, eu cheguei lá com tinha feito 17 anos, me sentia assim muito pequeno, e ele me olhava, mas me olhou com uma ternura, uma compaixão, não é? Pastor Jorge Mário de Oliveira, e ele deixou eu falar, e é interessante porque ele já sabia o que ia dizer, mas ele deixou eu falar, e eu falei, e ele disse assim, esse drama seu, não é o seu drama, esse é o drama da vida. Daqui a 20 anos você vai perceber que você
precisa estar vigilante para continuar crescendo em sua vida cristã. Por quê? Porque é justamente essa batalha entre a sua natureza carnal e a sua natureza espiritual, esse é o verdadeiro indício de que Cristo está lutando pelo espaço, pela supremacia na sua vida, porque naturalmente você está em rebelião contra Deus. Essa é a natureza humana. Então esse não é o drama de um estudante de teologia no 2º ano, de um menino de 18 anos, não. Esse é o drama da vida e vai te acompanhar. Há poucos meses atrás eu liguei para ele. Pastor, ele estava no aeroporto, indo de um lugar para um outro, já está aposentado. Liguei para ele, conversei um pouco, disse algumas coisas. Ele disse: Manolo, nós vamos ter que conversar com mais calma, estou aqui quase embarcando, mas lembre de uma coisa. A obra não é sua. Nunca foi. Tão elementar. Quando Moisés diz: mas e se? Moisés não tinha entendido ainda de que a obra não seria dele. Não era e nunca seria. Moisés se preocupou com o que poderia acontecer, desconsiderando o que o eu sou disse que iria acontecer. Eu vou tirar eles de lá. Do verso 2 ao verso 7 do capítulo 4, você tem aquele momento da serpente e da mão leprosa, você lembra? Mas e se eu chegar lá e eles não acreditam? Ele está com medo de passar vergonha. E aí Deus vai dando garantias para ele. Na cena do cajado que vira cobra e da mão que fica leprosa, Deus responde às inquietações do seu servo. Eu não estou enviando você para o Egito para você fazer papel de bobo, Moisés. Como se você fosse lá com uma caixa de truques baratos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu estou enviando você para realizar poderosas demonstrações do meu poder. Ele podia e faria outras muitas manifestações milagrosas e maravilhosas no Egito. Deus transformaria o poderoso Nilo em sangue, cobriria a terra de piolhos, gafanhotos, rãs, moscas, as pessoas com úlceras doloridas, faria o sol se esconder e mergulharia a nação nas mais densas trevas. Finalmente Deus tiraria a vida de cada primogênito em toda a terra do Egito. Ele é o Senhor, e isso quer dizer que poderia fazer o que lhe agradasse. Tudo o que Moisés tinha que fazer era se apresentar lá, depois sair de cena, enquanto Deus sacudiria o país inteiro com seu impressionante poder. Surpreendentemente, em vez de cair de joelhos, com reverência e pronto a obedecer, Moisés se esconde outra vez atrás de uma outra desculpa pouco convincente. É a terceira. Verso 10 diz: Senhor, eu não sei falar. Eu sou muito lento para me expressar. Essa é uma das preferidas do pessoal que respondeu a minha enquete essa semana. Mas a última é a mais usada. Espero que eu já chego lá. Essa: eu sou lento para me expressar. Senhor, eu nunca fui bom para falar. Nem antes e nem depois que o Senhor falou comigo, pois eu sou lerdo para falar. Senhor, não é fácil para mim reunir os meus pensamentos, e mesmo que eu faça isso, eu não consigo expressá-los, a minha língua fica travada, eu não sei responder quando eu sou pego no susto. Será mesmo que Deus dependeria disso? Meu irmão, a fé precisa estar ancorada na rocha sólida do poder divino, e não na areia movediça da personalidade humana. Em março eu disse a você, nós precisamos ter uma fé que sobreviva à mais aguda decepção. É possível que eu esteja falando para alguém nessa manhã, que seja o resultado, o produto do trabalho de algum fiel obreiro dedicado no passado, que fez uma série de conferências no bairro que os seus pais moravam. É possível que eu esteja falando para alguém que tenha sido um líder ardoroso, um fiel escudeiro de um pastor em algum distrito onde você foi membro no passado. Mas pode ser que o seu desenvolvimento de fé, a sua atuação na igreja, esteja muito direcionada e ligada e conectada com a figura carismática de alguém que teve um bond com você, que teve uma cola com você. Mas isso é muito frágil.
O nosso envolvimento com a obra não deveria depender do carisma, da nossa conexão, da nossa ligação com alguém que nós julgamos uma pessoa de Deus. Porque a obra não é dessa pessoa. Isso ficaria muito frágil, a sua participação ficaria muito frágil se você fosse seletivo do momento em que você vai ou não participar das coisas da igreja. A personalidade humana, por mais carismático que seja um líder, ela é muito frágil. É em Deus que nós nos sustentamos. Em sua divina paciência, Deus vai lá e responde mais uma vez a Moisés. Repare os versos 11 e 12 do capítulo 4. Na minha versão diz bem assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Eu tenho para mim que essa conversa privada, ela transcende aquela região árida do Antigo Oriente. Aquela conversa acaba sendo, para cada um de nós a quem Deus chama para cumprir o seu sagrado propósito, Deus estará nos seus lábios, Deus estará nas tuas palavras, Deus estará com aqueles a quem Ele chamou. Tá bom, Senhor, eu entendi, conta comigo. Essa poderia ter sido a resposta de Moisés, mas não foi. Lá vem o pastor aposentado com a sua quarta desculpa. De acordo com o pessoal que me segue lá, essa aqui é a que mais combina com a maioria deles. 60% disseram: existem outros mais qualificados. No verso 13, ele porém respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Em outras palavras, qualquer um, menos eu. Senhor, eu não sou qualificado. Na terra do Egito há outras pessoas capazes, que conhecem a cultura, a linguagem como a palma da mão. Eu era assim, mas eu já não sou mais. Meu tempo já passou, a minha hora já deu. O Senhor, quem sabe, se desse uma olhadinha melhor lá no Egito, podia encontrar um mais qualificado. Há todo tipo de gente que poderia cumprir essa tarefa com facilidade e eficiência. Senhor, e se o Senhor colocar um anúncio lá, e se o Senhor impulsionar ali no Facebook do Egito, dizendo: procura-se um libertador, que fale eloquentemente, que não tenha medo de falar em público e que tenha uma paciência muito grande para aguentar as reclamações. Haverá provavelmente algum jovem lá, perfeitamente qualificado. Faça uso dele. Por que vir aqui a este canto esquecido do deserto e falar com um velho habitante destas pastagens, queimado pelo sol, com o rosto todo enrugado? Há 40 longos anos eu não ponho o pé no Egito, eu nem sei mais andar nas ruas de Gósen. Provavelmente tudo mudou. Está vendo, Senhor? Há muitos outros mais qualificados do que eu. Mas se você acha que Moisés foi persistente, se você acha que eu e você somos persistentes, e de novo eu estou aqui citando o profeta Jonas, rapaz, quando Deus quer pegar alguém, Deus vai, engole a pessoa com peixe, Deus bota de castigo no fundo do oceano, ou Deus diz assim: chega, Moisés. Deus é muito persistente. E ele não desistiu dessa ideia dele. Deus já estava com esse plano já há bastante tempo em formação na sua mente. Você sabe que Deus disse assim: tá bom, Moisés, eu vou usar o teu irmão aí para dar uma força. Abra um parênteses aqui, é assunto para um outro dia, quem sabe. Esse negócio de Arão, o companheiro de Moisés, não estava no plano original. Deus abriu uma concessão e isso foi um problema para Moisés. Moisés teria resolvido a coisa melhor sozinho. O Arão foi um problema. E eu quero concluir a mensagem aqui levando você a 3 considerações finais. Primeira, no chamado de Deus, você precisa se certificar de que é a voz de Deus. A serva do Senhor nos dá uma pista de como a gente consegue perceber se o chamado é de Deus ou não. Primeira pista. Ela diz que Deus fala conosco através das Escrituras. Você está lendo a Bíblia, e quando você lê a Bíblia em comunhão, com seu coração aberto e humilde, Deus faz o teu coração queimar
e o Espírito chega a dizer para você: é isso aqui que eu estou falando com você. É isso aqui que eu estou falando com você. Isso aqui é para você hoje. Às vezes o texto, ele tem uma interpretação específica, mas na nossa relação com Deus, Deus se comunica através da palavra e às vezes o texto diz a você: isso aqui é o recado que eu estou dando para você. Bíblia. Bíblia. Segunda, servas do Senhor diz que Deus fala com seus filhos pelas impressões do seu espírito. O seu coração fica inquieto. A inquietação é uma das ferramentas para o Espírito de Deus tirar a gente da zona de conforto. Você fica numa condição, falta a paz, falta o sossego, é como se não houvesse graxa na engrenagem, é como se as coisas estivessem arranhando. O Espírito de Deus fala conosco, e quando nós nos rendemos àquilo que suspeitávamos ser a voz do Espírito, a paz envolve o nosso coração. E quando você faz isso em conexão com a Bíblia falando, e você entra em paz pelas impressões do Espírito no seu coração, Deus está falando com você. Nessa de Deus falar com você, Ele usa pessoas que construíram com você uma história, pessoas sábias. Às vezes pode ser um filho ou pode ser um pai. Alguém da sua confiança na igreja, um ancião, alguém com um lastro espiritual, alguém que olha para você e diz, te dá uma dica. São amigos que contribuem espiritualmente com a sua caminhada. Ouça estes amigos, Deus fala através deles. E o terceiro, através do curso da providência. Portas que se abrem e portas que se fecham. Há indicações na forma como as coisas acontecem à nossa volta, onde Deus está dizendo: vai por aqui, meu filho. E às vezes isso se dá por decisões da igreja, por indicações da igreja, por não indicações da igreja. Curso da providência. Isso se dá nas mais variadas coisas. O tópico hoje é o chamado de Deus. Como você entender que Deus está chamando você? Bíblia. Pessoas sábias, as impressões do Espírito, o curso da providência. Eu e você precisamos ter uma vida dirigida pelo Senhor. O meu desejo na condução deste rebanho é que a gente tome consciência de que cada um de nós tem um papel a exercer e nós somos como um mero instrumento na mão do Senhor. O nosso potencial nunca foi levado em conta. As nossas habilidades nunca foram necessárias, porque a maior característica de alguém que Deus usa é alguém que admite caminhar na obediência, não causando e travando nenhum impedimento para que Deus o use de forma poderosa para o cumprimento do seu sagrado propósito. Essa é uma realidade tão forte que as promessas feitas em relação ao tempo do fim indicam que Deus vai usar os mais improváveis. As crianças, os idosos, aqueles que já não têm nem força e mesmo os que não têm experiência, para deixar claro que o cumprimento da profecia vai ser única e exclusivamente pelo poder de Deus. Instrumentos humildes, a serva do Senhor diz. Deus vai tirar do caminho aqueles que se acham necessários e vai levantar instrumentos humildes. Nós podemos dar uma de Moisés, aparentemente modesto, arrumando desculpas, se esquivando atrás das nossas percepções e da nossa limitação, ou vamos dizer, de bate-pronto como Isaías: tá bom, Senhor, envia-me a mim. A resposta é nossa.